boa tarde, boa noite a todos. Que prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje um episódio especial. Hoje vamos falar de uma novidade bastante interessante. Como sempre, a gente busca trazer e agregar valor, contando com profissionais de grande referência do mercado, com empresas de grande referência do mercado, que sempre foi a intenção do nosso canal. Ari Bucione, muito boa noite, né? Boa tarde, bom dia, enfim. Andréa, muito bem-vinda no canal. E hoje eu vou quebrar um pouco vou quebrar um pouco a sequência. E na verdade, quem vai apresentar com muito mais propriedade a Andréa Moura é o Ari, né? Eu estou aqui para anunciar essa grande parceria que a Andréa e o Ari estão fazendo com as respectivas empresas de ambos, tá? Então, eu acho que ninguém melhor do que o Ari e depois, obviamente, a própria Andréa para falar dessa excelente parceria e das novidades que vem por aí. Andréa, grande prazer estar aqui consigo. Ari Bucione, não preciso nem Vamos te lá. falar a alegria de estar gravando mais um episódio. Vai daí, É isso então. aí. Fábio, bom, a você e aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no canal, um bom dia, boa tarde, boa noite, bom calor e boa chuva. Hoje a E gente tem bom uma frio por mistura. aqui também. Ah, então tá bom. Bom, esse é um episódio que vai ser diferente. Nós temos aqui uma convidada que o mercado, tenho absoluta certeza, conhece bem, uma profissional que tem realmente uma trajetória brilhante, uma trajetória de resultados incríveis, uma trajetória de ter trazido para o Brasil muitas multinacionais e colaborado para que elas estejam onde elas estão hoje e que também tomou uma decisão e nessa sua vontade de querer ajudar, ela também resolveu fazer uma parceria com a nossa Nutri Connection, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Andréa, boa tarde, boa noite, bom dia, como diz o Fábio. Seja muito bem-vinda ao canal Sabor e Saúde. E, por favor, entre, se apresente e vamos começar. Muito Muito bem-vindo, bem. Andréa. Eu vou na onda de vocês, eu estou aqui aprendendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Fábio, pelo convite, obrigada, Ari, pelo convite Obrigado a também para você. integrar aí sua equipe aí com todos esses insights que vocês trazem para o mercado, através da Nutri Connection, aqui do canal também. Na verdade, a ideia realmente foi exatamente como a Ari diz, né? Juntar as nossas experiências de mercado e levar mais informação para o mercado. Esse é o principal motivo, né, dessa união. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Moura, eu tenho uma carreira no mercado de ingredientes alimentícios de mais de 30 anos, não vou entrar em tantos detalhes, não precisa fazer tantas contas, mas como a Ari comentou, sim, eu realmente tive a oportunidade de trazer empresas para o Brasil e também constituir departamentos, sempre no mercado de ingredientes, né? Claro, alguns momentos em aditivos, estive também em distribuidores, montando áreas, departamentos, e passei aí os últimos 20 anos, né? Antes até de 2022, em 2023 resolvi empreender, no mundo das proteínas, então também é um mercado bem importante, traz um monte de benefícios para a saúde. Então, eu sou química, né? A minha primeira formação é em química, e depois fui me especializando em marketing, e gestão de empresas. Hoje sou conselheira, né? Tenho minha própria consultoria, que faz gestão de empresas, projetos estratégicos, empresas que estão vindo para o Brasil, aí já não só de ingredientes, de alimentos também, atuo como conselheira, e junto com algumas amigas do mercado também, estamos fundando uma ONG e está Bom, totalmente relacionado com o nosso setor de alimentos. Essa sou eu, faço um pouquinho de coisas, mas o meu objetivo aqui, principalmente,
junto com a Ari e com toda a equipe, obviamente, trazer informação sobre o mercado, sobre as tendências. Tudo acontece muito rápido, as mudanças são muito dinâmicas, então a gente tem que estar o tempo todo entendendo o que cabe, o que comporta nos nossos negócios, e com esse viés enorme do ESG, que também é uma formação que eu estou concluindo agora. Gente, acho que é isso, tudo isso. Legal. Andréa, eu sei que o nosso tempo não vai ser suficiente para falar tudo que a gente gostaria de falar, né? Mas uma coisa que, só para começar, né? A NutriConnection se sente muito orgulhosa de ter você junto com a gente, trazendo Eu também que o seu agradeço. conhecimento, os seus insights, né? Aqui para a nossa empresa. Nós já estamos indo para o nosso terceiro ano, já temos mais de 5.000 seguidores orgânicos, né? Então, isso realmente é uma marca que nos deixa muito honrado. E ter a Uhum. sua vontade de estar conosco, para nós é realmente uma honra enorme, né? Nós estamos muito focados no mercado de funcionais e a gente particularmente dá um pouco mais de foco para bióticos, probióticos, prebióticos, mas a gente vê um boom de proteína, né? Então, as Sim. proteínas realmente a gente pode, sem sombra de dúvida, dizer que são a bola da vez em termos de ingrediente, né? E eu queria, talvez, começar perguntando para você, tem uma lista de perguntas aqui, mas eu começar perguntando para você como é que você está vendo essa questão das proteínas e como é que você viu no passado, como é que você vê agora e como é que você acha que vai ver no futuro, né? Fábio, eu não sei se você quer colocar alguma coisa sobre o tema proteínas, que eu sei que você também acompanha bem de perto, e talvez você possa agregar algum elemento aí. O Ari, hoje eu sinceramente eu vou explorar a André aqui. Eu quero ouvir Uhum. de alguém que conhece muito mais do que nós dois. E, Claro, enfim, eu tenho uma pergunta na sequência depois dessa, mas tá. eu gostaria muito de ouvir a André falar sobre responder a tua pergunta aí. E deixo ela muito à vontade aí para delinear Tá aí, o Andréia. conhecimento dela aí. A proteína Obrigada. ontem, Bom, hoje e amanhã. retribuindo, o convite foi incrível, Ari. Eu que agradeço realmente a confiança, né, de associar o meu trabalho com o seu nome e a Nut Connection. Sobre proteínas, na verdade, claro, a gente pode trazer aqui inúmeros exemplos, coisas que a gente está acostumado a ver na mídia, no nosso setor especificamente, mas é uma questão muito mais simples de entender, pela nossa necessidade, né, física, biológica, fisiológica, a necessidade né, da proteína no nosso organismo para sintetizar hormônios, para, obviamente, colaborar na nossa formação aí né, síntese de massa muscular. E aí, se a gente olhar com relação à longevidade, né, a gente está vivendo muito mais. Então, a proteína se tornou uma necessidade tão grande, claro, como vitaminas, como minerais, como todos os bióticos, né? Tudo que a gente tem hoje, né, de funcionais e nutricionais que estão aí disponíveis, ou não, a gente tem que né, complementar ou suplementar, mas as proteínas sim têm são vários benefícios, mas benefícios nessa nossa formação. Então, você tem desde a formação cognitiva dos bebês, né? Então, assim, a gente está falando de leite materno, e daí a gente vai seguindo em todas as nossas fases da vida. Mas é inegável que a gente tem uma fase adulta que é a mais longa de nossa vida. Então, as necessidades proteicas acabam ficando cada vez maiores. E aqui a gente não está especificamente falando se são proteínas de origem animal ou vegetal, elas podem ser complementares. Existem, claro, obviamente, proteínas com muito mais benefícios, né, que aportam muito mais benefícios que outras. Mas essa é uma discussão muito longa, a gente, né, não conseguiria concluir isso hoje. Mas focando na sua pergunta do que foi no passado e do que é hoje, então é claro que
se a gente falar 20 ou 30 anos, a gente tinha alguns focos específicos nos consumos proteicos, eles estavam em dietas infantis, estavam em dietas hospitalares, né, nutrição clínico-médica, vai mudando o nome, mas é a mesma coisa. Uhum. Depois a gente começou com o advento da nutrição esportiva, e aí a gente começa a entender que é uma questão de alimentação, de saúde e bem-estar. E aí não tem mais tantas caixinhas específicas, né? É para tudo, para todos, o tempo todo. Então, a indústria, que já é, né, a nossa área aqui, né, dos 13 e provavelmente da nossa audiência, a indústria vem procurando estudar como consegue, né, obter mais fontes proteicas e como comprovar esses benefícios para a nossa saúde. Então, hoje, comparado com o passado, o que a gente tem são mais estudos e um pouco mais de consciência, não só de pessoas como nós, que temos formação técnica, que temos o privilégio de receber essas informações todas, mas da população de uma forma geral. Então, pouco a pouco, isso vai disseminando, mesmo que as pessoas, e elas não têm obrigação nenhuma de ter entendimento sobre isso, mas elas começam a compreender que elas precisam consumir proteína. Vamos falar de várias classes sociais, né? Tem muita deficiência ainda, tanto na comunicação quanto na possibilidade até do consumo. Mas as pessoas vão entendendo que elas necessitam de proteínas, mesmo que elas ainda não saibam necessariamente por quê. Então, mas isso é um caminho, na verdade, sem volta. Claro, a gente tem que olhar próximas gerações, principalmente, né? Você olha a geração Z, que é uma geração totalmente tecnológica, que consegue informação em minutos, né, em segundos, por qualquer site, qualquer acesso à internet. Então, assim, e aí isso também tem que ter uma comunicação que seja não, não porque é mais ou menos difícil de entender, mas que faça sentido também para esse público, para que continue. Porque a nossa geração já entendeu, né? A nossa geração, a gente é privilegiado, a gente tem acesso, não só à informação, à possibilidade de consumo, mas o importante é se a gente consegue levar isso um pouco mais adiante. E lógico que tudo possa se tornar mais acessível por uma questão financeira. Bom, É isso que a gente tem visto hoje no legal. mercado. Eu acho que estamos dando um bom esquenta aí no assunto, né? Realmente essa questão da parte da alimentação, da nutrição e da funcionalidade são elementos que hoje em dia estão na pauta, né? Eu acho que quando a gente se formou nem se pensava em juntar tanta coisa, né? Hoje você precisa ser especialista num monte de coisa para poder entender o assunto, né? Mas eu estou vendo que o Fábio acho que quer perguntar alguma coisa aí, Fábio. Como é que é? Não, antes da pergunta, eu já queria falar uma outra coisa, né, Ari? Hoje não vai dar tempo, porque o tempo Então, urge, que meio, nem, né? Mas no meio da fala da Andrea, eu já queria ter feito umas 3 perguntas para falar sobre proteína e tudo isso. Então, assim, já cabe um outro episódio para a gente falar, de repente, só de proteínas, né? Mas, isso. enfim, Combinado. para gente traçar uma coisa mais genérica aí até também, enfim. Eu queria, assim, aproveitar toda a bagagem da Andrea e ir mais, de uma forma muito mais ampla, Andrea. Como é que você tem visto, e como é que você vê o mercado de ingredientes no Brasil? O que você tem sentido de mudança, sabe, André, ao longo desses anos? E para onde você acha que a gente está indo, né? Aí no Brasil especificamente, né? Em termos de Uhum. participação de mercado e de novas empresas e, enfim, e tudo isso, de uma forma muito, muito ampla. Aí. Qual que é a Legal, tua... Fábio. Genérica, né? Legal. E olha, É, a Andréa, gente tem. Desculpe, perdão. não, não, não. É que depois da sua resposta, eu já tenho uma outra pergunta enganchada nessa do Fábio aí. Não foi Tá bom. preparado, não. Fica à Ninguém combinou vontade. nada disso comigo. Não, mas A a indústria. graça do canal é que nunca tem roteiro, e quando tem, a gente não segue, André. E vai, só vai, né? A indústria de ingredientes no Brasil e fora do Brasil, hoje,
equiparadíssima, né? Porque hoje nós temos empresas fora do Brasil, né? Empresas estrangeiras que estão no Brasil, temos empresas brasileiras que estão fora, que também são multinacionais e Sim. são brasileiras também do nosso setor. E a gente, claro, tem uma diversidade, porque a gente tem um bioma riquíssimo no Brasil. Então, mais e mais a gente consegue ver um investimento em tecnologia. E aí, não comentei, mas eu também trabalho para um fundo de private equity e uma boutique de M&A, então a gente, né, trabalha e busca empresas para fazer associações, fusões e aquisições, e há um olhar muito grande para a indústria de ingredientes na América Latina de uma forma geral, mas com um olhar muito grande para o Brasil. Exatamente porque nós temos um enriquecimento gigantesco de itens, de produtos que a gente tem aqui na nossa região. Então, assim, com investimento, né, o que a gente já tem, com mais investimento, de novo, gente, sempre olhando para essa questão, né, de governança, de social e principalmente no meio ambiente. Então, tudo que a gente tem, que a gente puder transformar para poder alimentar mais pessoas, né, de forma mais saudável, tem muito capital para investir. Então, se a gente for comparar hoje, a gente pode estar num tal qual, talvez, aí já não é um talvez, é, a gente acaba ficando um pouco atrás com relação à ciência, porque ainda tem um custo muito alto para a gente, né? Então, esse recurso para comprovar tudo que a gente tem aqui fica um pouco difícil. Então, às vezes, até estudos de produtos produzidos aqui são feitos fora do Brasil, que conseguem, às vezes, um acesso, né, com uma academia. Enfim, isso acontece. Mas eu acho que a gente está num tal qual e podendo exportar muito conhecimento, muita tecnologia, Que legal. Que bastante legal. coisa. Bacana. Então, essa vontade de dos investidores olharem mais para o Brasil e terem realmente uma, uma atenção maior ao nosso país, né? É realmente uma realidade, né, André? Você está só trazendo para a gente uma confirmação disso, né, que é muito importante, Uhum. e isso faz com que a gente comece a acreditar que a gente tem, nesse exato momento, a oportunidade de mostrar o nosso potencial, né? Agora, eu queria entender um pouquinho mais, você que trabalhou lá nos Estados Unidos, também em projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Não sei se você consegue fazer um paralelo entre o profissional de pesquisa e desenvolvimento americano e o profissional de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Você consegue fazer, digamos, uma comparação de quais são os requisitos que são imprescindíveis para estabelecer a comunicação com esse profissional lá nos Estados Unidos, comparado com aqueles requisitos que a gente tem aqui no Brasil? Como é que é o profissional de pesquisa e desenvolvimento lá nos Estados Unidos? Não sei se você consegue dar uma ideia para a gente nesse sentido. Olha, eu não serei antiética. Nossos requisitos são muitíssimos mais elevados. A nossa formação, a nossa exigência por formação, por conhecimentos diversos, essa habilidade, né, muito brasileira de fazer várias coisas, de ter colocar vários chapéus, digamos assim, é muito alta. Então, para mim acabou sendo um pouco surpreendente, porque eu sempre trabalhei em companhias europeias, e aí você vê um desenvolvimento do profissional que está em pesquisa e desenvolvimento, que está na área científica, que está no suporte técnico, é muito alto, é uma barra bem alta. Então, é muito bacana a gente poder olhar para vários países na Europa e colocar como a nossa meta. E aí, nos Estados Unidos, Concordo com não vou você, André. generalizar, não vou generalizar, mas a gente percebe que a exigência é menor e as pessoas
também, na Europa também acontece bastante, né? Mas trabalham muito nas suas caixinhas. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Eu não entro em outra área, mesmo que ela seja muito próxima. Aqui realmente a gente é bem generalista. Então, eu senti que a nossa qualificação aqui no Brasil, nessa área, umas outras também, mas nessa área, a nossa qualificação é muito alta. A gente estuda muito mais profundamente. E eles têm cursos de formação que são um pouco mais básicos. Claro, uma pessoa ou outra se destaca, mas eu senti um pouco de falta. Ficou, para mim, eu tive contato muito perto com pesquisa e desenvolvimento de empresas grandes, e eu percebi que era quase que um padrão, porque o americano tem muito de não ter tantos produtos, né? Hoje eles até diversificam em sabores, mas eles não têm tantas fórmulas. A gente tem, a gente é muito mais, né, especialistazinho, tem essa para isso, aquela para aquilo, outro do outro, do outro, do outro. Como eles produzem e preferem produzir em grandes escalas, eles não se aprofundam, de novo eu estou generalizando, né? Mas eles não se aprofundam em ter tantas especialidades. Então, não tem uma necessidade do profissional ser tão específico. Ele tem um produto básico, ele coloca alguns itens, ele pode mudar um sabor ou outro, e é isso. A gente aqui realmente tem muito, 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 mas vai muito mais profundo, nos benefícios e tudo, até na qualidade das embalagens, né? A gente é bem mais sofisticado nesse aspecto, mesmo que a gente não tenha um poder aquisitivo, tão grande, mas a gente tem uma exigência bem alta. E aí, Fábio, você queria falar alguma coisa? Não, não, não. Eu só reforçando, realmente eu concordo com o André que a barra na Europa realmente é bastante alta e é bastante prazeroso trabalhar com o pessoal de P&D, Uhum, enfim. Obviamente que eu não trabalho com a Europa toda, meu foco é muito mais Portugal, mas é realmente, eu me deparo com um nível de qualidade profissional aqui que me impressiona bastante em termos de preparação, em termos do cuidado que eles têm. Não conheço o mercado americano, acho bastante interessante essa visão que a Andrea está trazendo. E também concordo com a visão dela com relação ao mercado brasileiro. Atendi durante muitos anos o mercado brasileiro. Também concordo que nós temos excelentes profissionais aí, enfim, muitos bons uhum, profissionais realmente. E sim. é isso. É Ari, nós precisamos. interessante isso. Ari, nós vamos precisar estender o tempo de hoje, porque não vai dar para perguntar tudo que a gente queria. Não, não, pode deixar que o chequinho em branco está aqui já. Eu já vou oferecer para André aquele chequinho em branco que o pessoal assina aqui, né? Mas ainda voltando sobre essa questão dos mercados, né? Você vê claramente uma questão de cultura influenciando bastante nesses perfis, né? O americano, de uma maneira geral, a gente sabe, eles são extremamente pragmáticos, né? Então, esse Uhum, pragmatismo, ele se traduz realmente numa preocupação de ter um volume, de ter um produto de boa qualidade, mas não ter muita variação, né? E nós aqui uhum, somos muito mais criativos do que pragmáticos, né? Então a gente às vezes até excede, né? Põe sabores sim. demais, põe cores demais e acaba realmente criando portfólios que nem todos os produtos acabam tendo êxito no mercado, porque Verdade. precisa ter um volume mínimo para poder justificar os custos todos e trazer lucratividade, né? Mas é bem Uhum, interessante essa comparação que nós fizemos, né? Nós fizemos América do Sul, fizemos Europa e fizemos América do Norte, né? Então, são três mercados bem interessantes. Eu acho que importante. esse é, sem sombra de dúvida, mais um dos pontos altos dessa entrevista, né? Eu não sei se sobre proteína você ainda quer falar alguma coisa, André, mas se você não for falar nada, eu vou te fazer uma pergunta. Não, não, fica à vontade. Acho que a gente Tá. pode detalhar isso num outro momento, mas não, fica à vontade para perguntar. Então, a proteína agora, ela é a bola da vez, né? E proteína para a gente, ela sempre foi a carne do boi, o leite da vaca, né? Ou Uhum, a proteína da galinha, né?
ou a proteína do queijo, né? Mas a gente está vendo agora uma série de outras proteínas, né? Tem até proteína Uhum. vinda dos insetos, né? Sim. E tem a proteína cultivada no laboratório, a proteína de fermentação de precisão. Você tem uma ideia, não sei, não o conhecimento técnico, mas o seu feeling. Por que aparecem essas alternativas? Isso é uma questão realmente que há uma saturação ou há uma preocupação de que vai faltar proteína em 2050, quando nós somos 9 ou 10 bilhões de pessoas no mundo, embora com todo esse monte de guerra aí, não sei se esse número vai se manter ou não, mas enfim, vamos lá, né? Já estamos falando aí de uma terceira guerra mundial e eu acho isso um absurdo. Mas independente disso, vai ter proteína no futuro ou não vai ter proteína? E se não vai ter proteína, essas alternativas são realmente as saídas que nós precisamos. É uma pergunta incrível, assim, realmente isso a gente poderia ficar horas contextualizando sem saber profundamente, mas separando as coisas, sim, há muita ciência buscando fontes proteicas por vários motivos. Para atender públicos específicos, por exemplo, insetos hoje é permitido para nutrição animal, né? Já existe um mercado para nutrição animal. E aí a gente fala, bom, então é para alimentar o animal, e por outro lado, existe o interesse em não ter a proteína animal. Eu não sou a favor disso, mas porque tem inúmeros benefícios, né, para a nossa saúde, mas tem umas questões ambientais gigantescas envolvidas com isso. Então, primeiro, sim, você tem toda a razão. Se nós olharmos toda a nossa capacidade global de fabricação de proteínas, mesmo criando proteínas, né, tem várias empresas de tecnologia, principalmente as lácteas, que você consegue usar uma dose menor para produzir mais alimentos. A gente está basicamente falando de upcycling, né, o reaproveitamento do reaproveitamento do reaproveitamento. A gente já faz isso há décadas, mas a gente não usava esse termo, mas é realmente ir reaproveitando. Mas olhando toda a nossa área, né, de espaço para produção, a estimativa populacional global, mesmo com todo o upcycling possível, não será, a gente não será capaz de atender. E aí a gente tem que olhar muito fortemente, de forma bem acelerada, para as questões de emissões. Então, obviamente, claro, se a gente vai falar de proteínas, você tem animais, e aí você tem emissões, de gases dos animais, e tem áreas que precisam ser desmatadas, eu estou falando das áreas desmatadas legalmente, áreas que podem, né, que elas se regeneram, ou enfim. Então, tudo que é dentro do que é legal, a gente já sabe que não haverá espaço para tanto e nem as questões ambientais podem suportar. Mas se a gente olhar para o lado de tudo que é vegetal, que as proteínas estão lá também tem um consumo você tem, hoje eu li adubo sendo divulgado como nutriente vegetal, achei bem bonito o termo. Então, assim, Uhum. você também tem outras questões ambientais relacionadas com a produção de tudo que é vegetal. Então eu sou vegetariano, vegano, que seja, porque eu tenho as questões com os animais. Tudo bem, se o abate do animal, eu não vou entrar nessa conversa, mas os vegetais também, e o consumo de água, né? Então, assim, tem um monte de questões aí nesse meio ambiente. Então, isso acelera muito a pesquisa para encontrar alternativas em várias fontes, por uma questão nutricional, por uma questão de espaço e por uma questão principalmente de volumes, porque a gente não é capaz. Então, quando a gente olha para proteínas produzidas em laboratório, gente, genial. Genial! Porque você vai conseguir colocar nessas proteínas e outras coisas também produzidas em laboratório,
exclusivamente o que importa, o que é necessário. Então, assim, talvez você tenha uma gordura ali que não interessa, então vamos olhar a gordura aí, vamos nos vegetais, né? Vamos lá nas nuts, né? Nas castanhas, que são muito saudáveis. Então, existe tem uma relação muito lógica e um olhar muito imediato, né, para o nosso net zero, 2030, as metas, né, 2050, as metas também, mas tem uma questão realmente de alimentar a população. E a notícia boa é que o Brasil pode ser o primeiro país global, né, net zero. Né? A gente tem uma possibilidade de ser o primeiro, a gente precisa parar com, né, de ficar se autoflagelando, porque a gente tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa mesmo. Então é isso, Ari. Então as pesquisas vão Legal. muito nesse aspecto, né, da alimentação, da questão nutricional e também das questões ambientais. Eu acho que temos que fazer mais painéis sobre proteína, né? Porque realmente o assunto tem muito desdobramento, né, Fábio? O que você acha? Sem dúvida alguma, Mori. Estava ouvindo a Andrea falar, né? Eu tenho acompanhado na prática um pouco, né? Por exemplo, só para. É claro que isso é um nicho do tema de tudo que a Andrea falou, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega a onda plant-based, eu vejo a onda já se readequando, né? Muito mais para um extension meat do que propriamente dito, pra uma coisa vegan propriamente dita, né? É, um flexitária, né? Eu acho que eu acredito muito mais hoje nesse caminho do que no primeiro que a onda Uhum. trouxe. Mas isso é só um É. detalhe dentro de tudo isso que a Andrea falou, que é muito extenso. Enfim, a gente ainda não citou a questão das fontes proteicas das algas, enfim. Então, Sim, É, é realmente, Ari, acho é que dá para vasto. fazer um super painel aí, que nem a gente brinca, né? Aí não é mais um episódio do canal, é uma série da Netflix sobre o tema, né? Boa, Andréa, vamos fazer por isso. incrível que pareça, nosso tempo andou muito rápido, né? Boa. Voou, né? E então, duas coisas que eu quero falar para você e quero que você me dê a liberdade de poder comentar, né? Em primeiro lugar, é que a gente vai pedir para você assinar o cheque em branco. Cheque em branco é assim, você tem que assinar que está prometendo voltar, né? Então, que vai estar aqui com a gente de novo, né? Então, embora não tenha data e não tenha valores, né? Pelo menos já fica assinado em branco, né? E, Tá feito. e, e a outra coisa que a gente gostaria muito de pedir para você, e a gente está bastante curioso, é para que você deixasse aqui uma mensagem de perspectiva positiva, ou até mesmo de desafios, né? Para os nossos profissionais que nos acompanham, em termos do futuro do mercado de alimentação, de nutrição, e por que não dizer do mercado de aquisições e fusões, que você está Uhum. bastante inteirada, né? Então, eu queria te pedir para você deixar essa mensagem bonita para a gente deixar gravada e passar para os nossos ouvintes mais tarde. Fábio, eu não sei se você Eu quer vou colocar algo. repetir um pouco. Não, eu Aham. super agradeço a oportunidade toda. Nossa, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Mas eu vou repetir o que eu disse. Nós temos profissionais muito qualificados, nós somos muito bons. Não é à toa que pessoas como o Fábio também já não estão aqui. A gente recebe muito convite para ir para fora. E tudo bem se for, e tudo ótimo se ficar também, ótimo, melhor ainda se ficar, porque é um mercado que a gente tem muito o que fazer e o que entregar, e a gente tem muita gente para alimentar. Eu acho que é responsabilidade de cada um de nós olhar não só para as nossas carreiras ou para as empresas onde a gente trabalha, mas o que a gente pode levar para fora, né, do nosso quadrado, para alimentar pessoas. A gente tem esse poder, né, a gente tem conhecimento. Claro que a gente pode não ter poder econômico, mas qualquer informação que a gente possa compartilhar, qualquer ideia que a gente possa compartilhar,
sempre será muito bem-vinda, porque a gente tem muita gente para alimentar aí nesse mundão. E eu acho que a gente realmente tem um conhecimento que deve ser compartilhado. E, de novo, nós temos profissionais e um bioma incrível, por isso que está todo mundo de olho aqui, né? Por isso que está Legal, todo mundo vindo para cá, né? Por isso que todo mundo legal. sempre quis a Amazônia Como é e bom por ouvir aí isso. afora. É isso aí, Andréia. Muito Obrigada, obrigada, obrigado. obrigada pela confiança no meu Fábio, trabalho. A gente vai compartilhar mais informações aí de tendências do mercado. e aí, Fábio? Enfim, acho que agradecer. E eu não tenho, eu tenho certeza que essa união entre a Andrea e o Ari, enfim, eu acho que é um brinde para o mercado, que certamente vai gerar imensos conhecimentos, imensas informações. Para o canal é um orgulho, enfim, poder contar com a presença da Andrea, poder trazer a Andrea, enfim, e o canal vai ser sempre um meio, e para isso ele nasceu, vai ser sempre um meio de comunicação quando ela quiser. Então, assim, só agradecer a presença, o tempo dela, a atenção, o conhecimento. E, enfim, da minha parte, Ari, um grande prazer estar aqui consigo novamente, É isso sempre. aí, Deixo é um isso grande aí. abraço a todos, a todos vocês, a todos que nos ouviram. E não esqueça de deixar aquele joinha, manda o vídeo, compartilha o vídeo com seus amiguinhos, enfim, e vamos espalhar a informação aí para a nossa amada indústria de alimentos e bebidas. Grande Lembrando abraço. que, além de Obrigada pelo espaço. Legal. Lembrando que além de Obrigada. LinkedIn, nós temos YouTube e temos Spotify também, né? Andréa, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer Obrigada a vocês enorme. dois. E a gente vai ficando por aqui na certeza de que voltaremos em breve a tocar nesse assunto e viajar no mundo das proteínas, tá bom? Obrigado, Vamos pessoal. sim. Obrigada a vocês dois.